Bom dia, turma! Vamos para mais uma aula? Hoje eu vou corrigir a folhinha de exercício, que foi uma folhinha que eu deixei na nossa última aula presencial, tá? Essa folhinha está anexada nesse post. Então, caso você não tenha aí, você pode imprimir ou então fazer pelo Word, beleza? Vamos lá, corrigindo. Primeira questão, deixa eu pegar aqui a folhinha. Essa folhinha aqui, tá? A primeira questão fala sobre os tipos de linguagem. Linguagem verbal, não verbal e mista. E era para vocês traduzirem especificamente, na letra a linguagem verbal em não verbal. Então, aqui na letra A está escrito proibido barulho. Ou seja, se está escrito, foi utilizada a linguagem verbal. Então, era para traduzir em linguagem não verbal. Apenas uma imagem. Então, esse aqui é um exemplo de linguagem não verbal. A mesma mensagem transmitida através de imagem. Na letra B, já tem a imagem. Então, era para fazer o contrário. Era para colocar aí, na linguagem verbal, qual é a mensagem transmitida através da imagem. Então, temos proibido fumar. Número 2. É uma tirinha de Agar e de Helga. E aí, vocês leram a tirinha, certo? E era para comentar, revelar a possível mensagem que seria a mensagem do Agar com relação ao seu comportamento físico. Então, qual a mensagem ele transmitiu através do seu gesto? Bom, ele transmite a mensagem que está devendo, pois ao levantar as mãos, ele se rende, demonstrando assim culpa. Se os caras foram lá para poder cobrar o imposto, eles são cobradores de imposto, e a Helga diz para ele disfarçar e não deixar eles perceberem alguma coisa, ou seja, deixa que eu falo com eles, e não haja como se fosse culpado. Na hora que ele levantou as mãos, ele já estava se rendendo, ou seja, eu sou o culpado. Então, de cara, já percebeu ali que ele estava devendo os impostos. Número 3 era para transformar do discurso indireto para o discurso direto. Discurso direto e indireto. Primeira coisa, discurso é a fala do personagem. Portanto, o narrador ele pode utilizar das suas próprias palavras para falar a fala do personagem. Então, por exemplo, se você chega na sala de aula e fala, bom dia, turma, eu como narradora, eu posso falar, o aluno ou a aluna entrou na sala e desejou bom dia a todos. Nessa minha fala, enquanto narradora, eu utilizei das minhas palavras para dizer aquilo que você falou. Então, a sua fala ficou no modo indireto, porque eu, como narradora, utilizei as minhas palavras para falar as suas. Então, o seu discurso ficou indireto. Agora, se eu, enquanto narradora, falasse assim, o aluno ou a aluna, ao entrar na sala, desejou, coloca os 2 pontos e depois abaixo coloca um travessão. Bom dia, turma! E ponto de exclamação. Nesse meu exemplo, eu acabei de colocar a mensagem, a fala do personagem, que no caso seria vocês, no modo direto, exatamente como foi falado. Então, eu tenho aí o tipo de discurso direto, ok? Então, na letra A, nós temos o tipo de discurso indireto. Olha só, eu tenho o narrador contando o que uma pessoa falou. Maurício perguntou a Luísa onde estava Rafael. Então, o discurso aí é o discurso indireto. Passaremos, portanto, para o discurso direto. Então, a fala tem que ficar no travessão ou depois dos 2 pontos, entre aspas, tá bom? E exatamente como a pessoa falou. Aqui eu coloquei no travessão. Maurício perguntou a Luísa, 2 pontos. Onde está Rafael? Exatamente as palavras que ele utilizou, com a pontuação indicando a entonação que ele utilizou também. Então, aqui eu tenho um discurso direto. Na letra B, a mãe disse emocionada ao filho que estava feliz com a surpresa. Vamos lá passar para o discurso direto.
A mãe emocionada disse ao filho, 2 pontos, estou feliz com a surpresa. Então aqui nós vemos a entonação que nos permite observar no discurso direto. A questão 3, aliás, a questão 4, pergunta se na tirinha a palavra bateria está no sentido conotativo ou denotativo. E aí vai perguntar o porquê. Questão A, obviamente, a mãe do menino maluquinho fala: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Essa bateria está, obviamente, no sentido conotativo, que é o sentido figurado. Não representa exatamente um objeto, uma bateria como objeto. A bateria aí está no sentido figurado, que representa a energia dele. Então, sentido conotativo, pois está no sentido figurado. Na letra B, escreva uma frase em que a palavra destacada esteja no sentido não empregado como na tirinha. Então, você vai criar aí a sua frase que a palavra bateria esteja no sentido denotativo, sentido real, ok? A minha frase foi: a bateria do celular está boa. Então, aqui bateria aí sim representa um objeto. No número 5, nós temos 2 tirinhas. Uma, que é uma linguagem não verbal, são apenas sequências de imagem, e no texto 2 é a linguagem mista. A questão A diz assim: comente a afirmativa. O fato de o texto 1 ter somente linguagem não verbal impediu que ele fosse compreendido? Resposta: não impediu compreensão, visto que a sequência de imagens retrata uma história. Então, se não tiver fala, tem como ter compreensão, entender a mensagem. E esse é um caso. B. Considerando o sentido do vocábulo episódico, revele o humor do texto 2 e explicite o propósito da fala do garoto à mãe. Episódico, na verdade, ele errou a palavra, tá bom? Propositalmente, assim, porque é uma criança. E crianças falam algumas palavras erradas, normalmente, tá bom? O humor consiste na capacidade de argumentação da criança, apesar de que ele nem consegue falar a palavra direito, né? Diante do fato que ele fez, do fato ocorrido aqui, que foi essa grande bagunça, uma criança tão minúscula fazer uma coisa tão grande, e da perplexidade da mãe, que é a expressão dela. A questão 6 está aí. Uma palavra é a mesma palavra em 3 frases, só que nessas 3 ela representa significados diferentes. O primeiro significado representa uma marcação do lápis, que é o ponto na folha, marcação do lápis. Na letra B, precisa dar os pontos na barra, isso daí é costura. E na letra C, esse ponto aí significa uma parada de ônibus. Bom, esse foi a nossa correção dos exercícios dessa folhinha. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só digitar aí no chat que eu vou estar respondendo, tá bom? Grande beijo!